Só vendo os detalhes da live e vendo aqui as conversas. Então, depois no YouTube a gente consegue pegar gravada, né? Consegue sim, a gente vai subir no nosso canal do YouTube, a gente já colocou aqui no nosso chat os nossos links, né? Então, quem quiser, canal de atendimento, grupo aberto de WhatsApp, acesso à plataforma, Instagram, todas as lives gravadas já pelo Pense Revalida desde que a gente surgiu, e o nosso canal do Telegram também. A Magda colocou o arroba do HeavyMed e Foguete também aqui para vocês também estarem seguindo, quem ainda não segue eles. Perfeito. É que, como eu falei no comecinho, para mim, né, essa semana é uma semana especial, então tem os compromissos da igreja que esses eu não abro mão. Perfeito, não tem nenhum problema, doutor. E rezando por todos. Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Vamos estar iniciando, então, o nosso evento, né, da Semana dos Parceiros aqui. Hoje estamos iniciando esse evento, que o pessoal estava esperando muito para começar a comprar, isso é quem ainda não comprou, com a mentoria do HeavyMed, e aproveita. Os responsáveis estão aqui presentes, doutora Noar, doutora Magda, são nossos parceiros desde o surgimento da plataforma do Pense Revalida, tem um pouco mais de um ano, né, que a gente está nessa parceria aqui, e uma parceria de sucesso, trazendo muitos aprovados. Então, quem ainda não conhece o Pense Revalida, eu vou contar um pouquinho o que é, e depois eu passar a palavra para os doutores também estarem falando sobre a mentoria deles e por que vai dar tão certo essa parceria aqui para impulsionar a aprovação, gente. Bom, a empresa Pense Revalida, quem ainda não conhece, está ouvindo falar pela primeira vez, ela surgiu, como eu disse, no ano passado. Surgiu por quê? Porque um grupo de médicos que estava estudando para o Revalida, eu me enquadro entre eles, o doutor Tony, que está aqui também, o doutor Daniel, a doutora Amanda, estávamos estudando juntos para a prova do Revalida, e ali a gente encontrou muitas dificuldades em acesso ao material de estudo. Então, a gente estudava, né, com material gratuito, que roda aí nas redes, que eu tenho certeza que todo mundo já teve acesso, e ali a gente percebeu uma dificuldade, por quê? Esse material não era 100% direcionado para a prova do Revalida, e a gente sabe a importância de estudar com material voltado para a sua banca examinadora, voltado para o tipo de prova que você vai fazer. Então, a mesma coisa que você se preparar para uma prova de residência, estudando a prova do Enem, por exemplo. Não é a mesma coisa, você tem que se preparar voltado para aquilo. E a gente fazia os checklists gratuitos que estavam rodando, né? A gente até via lá em cima, né? A Federal de Minas Gerais, Estadual do Alagoas, a Universidade, que eram provas de residência, e aquilo não era voltado para a prova de revalidação, mas era um método que todo mundo utilizava antes para treinar. Depois que a gente passou pelo exame, então, o Daniel chamou a gente, né, para estar formando essa empresa, que seria uma empresa voltada 100% na segunda fase do Revalida INEP. Então, aqui ninguém vai vender um material para vocês de residência que serve para o Revalida. Não, é um material voltado para a segunda fase do Revalida INEP. E para criar ele, a gente estudou a fundo todas as provas do Revalida de 2020 para frente, vendo a fundo como funciona a prova, por isso, inclusive, que todos nós aprovamos, fomos revalidados, e entendendo a cabeça dos examinadores. Óbvio, conforme muda a banca examinadora, vão mudando um pouquinho o estilo da prova, e a gente acompanha isso também. Não somos uma empresa estática, então a gente vai acompanhando edição por edição as mudanças e adaptando a plataforma a isso. Dentro da plataforma, vocês vão ter acesso a mais de 350 checklists. Dentro deles estão todos do Revalida INEP de 2020 até 2023.2, e todos os outros são de autorias nossas. Neles, vocês podem encontrar a bibliografia utilizada, que sempre é uma bibliografia que também é aceita pela banca do Revalida INEP. Isso às vezes gera um pouco de confusão entre os estudantes, falam, mas eu vi uma outra bibliografia. O que a gente faz aqui, como eu disse, é focado 100% nessa prova. Então, tá errado isso? Não, né? A gente sabe que a medicina não é única, mas a gente sempre busca o que é aceito por eles. Bom, gente, sendo assim, então, surgiu a empresa, e desde então a gente vem ajudando centenas de revalidandos a alcançar o tão sonhado CRM. Sempre pensando no bolso do revalidando também, porque, como a gente falou, já estivemos do outro lado também. Então, nossa realidade, né, eu digo sempre porque foi a minha realidade. Me matava de fazer plantão, no meu caso, eu me formei na Argentina, na Universidade Nacional de Rosário, e o peso valia muito menos que o real. Eu tinha que trabalhar muito para juntar dinheiro, converter isso e comprar algum curso, comprar alguma coisa para me ajudar. Mas se eu estava trabalhando tanto, eu não tinha tempo de estudar aquele material. Então, a gente sempre fala que é um material feito de alunos
para alunos, né? A gente nunca para de estudar como médico. Então, a gente sempre pensa em vocês, tenta colocar um preço acessível, está sempre fazendo promoções. E também dentro do nosso Instagram, sempre estamos subindo conteúdos médicos gratuitos. Toda semana a gente coloca conteúdo interativo, flashcard, atualização médica, buscando ajudar todo mundo a ficar atualizado. Bom, o Pense e Revalida não tem mentoria, né? Nós já tivemos, nesse momento não temos mais. E como que a gente fez para ajudar vocês? A gente começou a fazer parceria com mentorias de confiança, como, por exemplo, a mentoria que está aqui hoje com a gente, que vamos fazer um checklist de medicina da família e comunidade. Então, nós confiamos neles e eles confiam no nosso trabalho. Sendo assim, a gente fez essa parceria e está entregando para vocês aqui hoje um conteúdo muito bom e gratuito. Magda e Anuar, deixo a palavra agora com vocês para contarem um pouquinho também da trajetória de vocês e por que eles têm que confiar na empresa de vocês. Certo. Meninas, boa noite. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Obrigado também pelo convite. E de extrema importância é dizer que a nossa parceria está sendo fundamental para os nossos alunos, também para os alunos que pegam algumas aulas gratuitas nossas, né, que a gente já faz live gratuita já há muito tempo. A gente tem uma trajetória, principalmente eu e a Magda, nós temos uma trajetória de 2 anos de médicos revalidados, né? Vou contar um pouco da minha história e como eu criei, né, a RevMed Mentoria. Eu sou o Dr. Anuar de Lima Gesine, eu sou médico formado em Bamba, eu estudei lá de 2010 a 2017, no Rio de Janeiro, em 2017. Desde lá, então, eu estava no programa até esse ano, fevereiro. Então, eu cumpri mais ou menos 6 anos e alguns meses no programa Mais Médico. Durante esse tempo, eu tirei o meu título, né, o meu RQE de Medicina e Saúde da Família, né? Então, eu sou especialista em Medicina e Saúde da Família. Depois de 2021, eu revalidei o meu diploma pelo INEP, pela prova do INEP, tanto teórica quanto prática, assim como a Evelyn, assim como a doutora Magda também. E desde então eu também fiz uma pós-graduação em pediatria e fiz também uma pós-graduação em infectologia. Então são as áreas que eu mais gosto da medicina. E aí, quando eu estava formando, eu já tinha feito a prova prática, né? Eu fiz a prova prática em 18 e 19 de dezembro. Antes de sair a nota, aquele padrão esperado de prova, eu já sabia que eu estava aprovado, né? Peguei o padrão esperado de prova, vi que eu estava aprovado ali, né? Falei isso, isso e isso. Falei bem assim, agora eu vou ajudar outras pessoas, né? Vi quem que estava no meu grupo ali de estudo. Tinha um grupo bem grande, mas sempre tem aqueles que são mais próximos da gente, e aí eu tive a ideia de querer ajudar as outras pessoas que já tinham feito o recurso da teórica, né? Já tinha aprovado na teórica, então já tinha feito o recurso da teórica. Falei, vou ajudar meus amigos que precisam de pontos da prática. E comecei a ajudar meus amigos e deu certo, né? No nosso primeiro, eu antes de pegar o CRM já tinha feito os recursos da prática, né? Porque já tinha aprovado, e deu certo o nosso recurso. Foi aí então que surgiu a oportunidade de ajudar outras pessoas. E desde então não existia, né? Eu acho que nós somos o pioneiro de falar assim, nós somos a primeira mentoria de acompanhamento, né, de detalhamento sobre a prova do INEP Revalida, né? Então, a gente acompanhava todos esses alunos do início ao final, né? Acompanhando, tirando todas as dúvidas e mostrando todos os detalhes, né? Mostrando todos os detalhes de como funcionava a prova e a preparação pré-prova, que eu acho que é o mais importante, né? Muita gente fica ansioso de querer saber como é que é a prova e às vezes não se prepara, né? Então, e aí eu comecei ali a RevMed Mentoria, eu criei. Hoje a RevMed Mentoria tem mais ou menos 2 anos e 2 meses, eu acho. 2 anos e 2 meses, foi criada em janeiro de 2022, né? Assim que eu aprovei. E o meu CRM, eu criei antes de pegar meu CRM. O meu CRM, ele saiu em maio, mas eu já estava aprovado, né? Então, em janeiro de 2022, eu criei a RevMed Mentoria e mais ou menos um ano atrás, mais ou menos um ano e meio, eu estou com essa parceria com a doutora Magda do Aprovei.Foguetes, né? Eu encontrei ela, né? E desde então a gente vem somando forças, tanto na prova teórica, na mentoria teórica, quanto na mentoria prática, né? A gente tem vários alunos, talvez tenha algum aluno nosso aqui, eu ainda não consegui ver, né? Que foi nosso aluno e aprovou tanto na teórica quanto na prática,
e hoje em dia até virou mentor, né? A gente se contratou para fazer nossa mentoria junto com a gente. E eu acho que essa é um pouco da minha história, né? Até ter encontrado essa doutora linda, maravilhosa, que vocês tanto amam aí, doutora Magda, e a gente sabe que ela puxa a orelha mesmo de vocês, né? E a gente está aqui, gente, não mais para fazer uma promoção do nosso serviço, né? A nossa promoção dos nossos serviços, ela é feita por todos os alunos que passam pela gente, que indicam a gente, né? E a gente tem mais aqui a agradecer, né? E falar que essa parceria, tanto eu, junto com a doutora Magda, mais o Pensa e Revalida, é uma parceria que dá totalmente certo, né? A gente vai explicar para vocês, né? Porque o Pensa e Revalida faz com que você treine simultaneamente com o seu colega do outro lado do computador, né? E a gente pegando na mão de vocês, tirando todas essas dúvidas, falando, olha, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, tá? Acho que está faltando isso para você. Então, tudo isso a gente vem falando. E graças a Deus, nessas últimas 2 edições, deu muito certo essa parceria. Que é isso, eu falo pra caramba. Se deixar, eu falo até amanhã. Bom, meninos, boa noite. Meu nome é Magda Rivera. Eu sou médica colombiana, formada no meu país no ano 2005. Cheguei aqui porque me apaixonei por um brasileiro e cheguei aqui bem perdida. Não sabia como revalidar, sozinha, procurando na internet como revalidar diploma no Brasil. Aí me encontrei que não tinha prova, porque eu cheguei no ano 2019, pandemia, foi um inferno. Reprovei a minha primeira teórica e aprendi como é que era feita a prova e como é que eu tinha que preparar a minha prova. Já no ano 2021, eu consegui aprovar a primeira fase sem recurso e segunda fase sem recurso. Fui convidada, naquela época, meninos, não tinham mentores, não tinha plataforma, não tinha nada. Nem tínhamos checklists do INEP com os comandos de prova do ator. Você tinha somente o checklist. Então, você tinha meio que imaginar como é que era feita essa prova. Todos éramos cegos tentando destrinchar a prova. Fui convidada, mentira. Tinha alguns meninos que estavam recém-revalidados e outros que estavam revalidando que faziam mentorias. Eu comprei uma mentoria. Esse menino hoje é clínico médico, fez a residência e ele me convidou para ser mentora. E me apaixonei pelo ensino da revalidação. Eu sou a bruxa da nossa mentoria, eu sou a chata da nossa mentoria, porque eu pego muito no pé de vocês. Mentoria não é um curso. Mentoria é pegar a mão de você e te falar, olha, não é por aqui, é por aqui. Você está pegando o jeito errado, você está saindo da trilha que eu já fiz para você, então volta para a trilha. Cuidado, você está errando, você não está seguindo o comando de prova. Como eu falei para vocês no nosso vídeo, esse cheque não podia ser de outra grande área. Aqui, em Aprovei e Revimed, respiramos preventiva. Por quê? O Anuar, como ele já falou, ele é especialista em medicina de família e comunidade, e eu sou residente do 2º ano de medicina de família e comunidade e pós-graduanda de geriatria. Já estou quase terminando a minha pós-geriatria. Preventiva é mais do que o financiamento do SUS, as leis orgânicas e os princípios do SUS. Vocês podem ver que preventiva na prova prática é infectologia, é epidemiologia, e você também tem que saber de muitas coisas que na teórica temos. E é isso o que hoje a gente vai falar para vocês e vai explicar para os que estão com pressa de ver como é que é a plataforma. Já vamos fazer a plataforma, porque para isso a gente chegou até aqui. Sempre vai ser corrigido com amor e respeito, mas quando tem que ouvir,
tem que ouvir. E às vezes puxa a orelha aí quando ficam muito inassistentes, tá? Qual é o nosso diferencial, meninos? Para a Provei Revimed, vocês não são um número, vocês viram um filho. Então, a gente tem acompanhamento 24/7 até além do fim. Por que é até além do fim? Porque quando vocês estão trabalhando e tem alguma dúvida, tem total liberdade de escrever para o Anuar, ou escrever para mim, ou para os nossos mentores, para tirar uma dúvida. Então, por isso, a gente está com vocês até além do fim. Tá? Se quiser começar, podemos começar. Perfeito, obrigada, gente, por terem aceitado o convite, né, para a gente seguir essa parceria. Bom, gente, como dissemos, né, a gente vai estar resolvendo aqui um checklist de medicina da família e comunidade. Paulo retornando, olha, Paulo já levantando a mão. Bom, eu vou abrir aqui, eu imagino que já seja isso, Paulo, mas eu vou abrir aqui o convite para quem quiser estar realizando um checklist com a gente, que a gente vai realizar somente um. Era isso, o Paulo queria realizar. Bom, obrigado, já temos o nosso candidato aqui. Já temos o nosso corajoso, né, Evelyn? O Paulo marcou a edição passada que ele estava presente em todas as lives, estava sempre participando, sempre presente. Infelizmente não deu certo, mas vai dar. O Paulo pegou o espírito da coisa, não pode desistir, que é o que a gente sempre fala, gente. Essa prova não mede o conhecimento médico de vocês. A gente recebeu muita mensagem porque o índice de aprovação foi baixo. E eu falei para todo mundo, gente, não desanima, porque essa prova não foi para medir o conhecimento de vocês. Tem uma política por trás disso. Vai muito além de tudo que a gente faz aqui. Então, óbvio que a gente dá toda a instrução, a gente se entrega, né? Mais de 100%, a maior parte do tempo aqui para vocês, como a Magda falou, é 24/7, o tempo todo, a gente responde dúvida, tá no feriado, tá no domingo aqui, às vezes, em vez de estar com a família, tá respondendo no WhatsApp, mas vai muito além do estudo de vocês, gente. É uma questão de política mesmo em relação ao ingresso dos médicos, né? Então, não desistam, não desanimem. Agora, a gente está muito confiante que provavelmente deve baixar a nota de corte e vai ter uma porcentagem maior de aprovados novamente. Vai. Com certeza isso vai acontecer. Uma coisa para complementar antes de começar o checklist, os nossos alunos da prova passada conseguiram treinar as 10 estações, tanto com a plataforma quanto com os nossos checklists. Porque o que acontece com a nossa mentoria? A nossa mentoria tem mais de 240 cheques próprios. Então, além dos 340? 352 agora. Mas... Então, além dos 352 que a plataforma tem, a mentoria tem 242, salvo engano. E os nossos alunos treinaram as 10 estações com eles e as 10 estações com a gente. Só que, como ela falou, isso com certeza, meninos, depois de uma reprovação em massa, vem uma prova mais tranquila. Agora, falando dos mentores, antigamente éramos só eu e Anuar. Já não damos conta, graças a Deus, então já temos vários mentores colaboradores. Tá? Rubem, se você quiser, eu vou te passar, vou colocar aqui o telefone do Anuar, para ele dar as informações, porque a parte da contratação é com ele, conteúdo é comigo. E temos 2 mentores aqui na live, tanto a Amanda quanto a Ingrid. Bom, gente, então vamos lá, tá realizando o checklist agora. O Paulo já levantou a mão aqui. Perfeito, Paulo. Vamos estar ativando aqui. Tony, você pode estar ativando a conta dele? Sim, ativo. Inclusive, Paulo, manda, gente... por favor, um Gmail. Ele mandou aqui no chat já. Já mandou. Tá, certo. Já mandou. Pessoal, inclusive isso, quem ainda não tem a plataforma Pense Revalida, quer conhecer, quero fazer um teste para a próxima live, já sentir menos vergonha, pode mandar aqui no chat também o nome e o Gmail de vocês, que a gente ativa uma conta grátis para você. Teste grátis, vocês têm acesso a 3 checklists durante um período de 5 dias. Então, ali você vai ver como funciona a plataforma em 3 checklists diferentes. O Paulo já mandou aqui, a gente já sabe, né? Paulo Bruno, o Gmail dele, se mais alguém quiser, pode colocar. Enquanto isso, se vocês quiserem falando, Magna, no ar, como que é a dinâmica da mentoria, quantas pessoas são por encontro, quantos checklists fazem, que acho que o pessoal está um pouco curioso aqui também. Certo, vamos primeiro falar aqui, gente. A gente parcela no cartão,
parcela também através do Pix, até porque vocês vão ser acompanhados com a gente, então não tem como a gente não confiar em vocês. A gente até dá esse voto de confiança para muitas pessoas aí que me pedem, né? Então, a gente sempre está em contato. Vocês, a Magda colocou o meu telefone aí, tá meu WhatsApp, então só falar diretamente comigo que a gente acerta qualquer valor, a gente dá desconto. Existe também alguns descontos maior para grupos, tá? E lembrando que todos os alunos que é contratado diretamente pela mentoria Aprovei HeavyMed já ganham diretamente o acesso ao Pense e Revalida, tá? Entrar em contato com a gente. Certo? A Magda vai falar um pouco da dinâmica dos grupos para vocês. São dois encontros por semana e as turmas são turmas de 5 alunos. As mentorias geralmente acontecem à noite, porque tem muito menino que está trabalhando no programa Mais Médicos, então eles não podem durante o dia, e os nossos mentores todos trabalham, então não dá para fazer mentorias durante o dia. Acontecem à noite, 5 alunos, 10 checklists, onde vocês vão praticar medicina, vão praticar o checklist. A Noara entra, eventualmente, nos encontros, eu também entro, eventualmente, nos encontros, porque cada um temos as nossas ocupações, eu ainda sou mentora, ele já é encarregado da parte administrativa, mas tem acompanhamento 24/7 da equipe de mentores, tá? Além disso, temos revibooks criados por mim. Peço desculpas porque ainda tem alguns erros de portunhol. E esses revibooks são teoria focada na prática, tá? Então, você não vai encontrar coisas que você não precise para a prova prática, tá bom? Perfeito, obrigada. São os materiais, né, que a gente fez de apoio para vocês. Um tema de leptospirose, ou sobre um tema de hanseníase, ou um tema de pré-eclâmpsia, tem lá no nosso material, tá, gente? O nosso e-book. Então, eu fiz também a contabilidade aqui, Evelyn, da somatória dos checklists, tanto de vocês, mais o nosso, dá 594 checklists, tá, gente? Então, vocês têm muito material para vocês estudarem. Tá? Eu preciso estudar quantos materiais por dia, como é que eu devo estudar? Tudo isso a gente fala dentro do nosso grupo, né? Mas eu posso dar uma palhinha para vocês aqui brevemente, dentro de 1 minuto, o jeito que eu gosto e que eu gostava de estudar, tá? Eu gostava de separar as matérias. Como é que eu estudo? Eu estudo teoria pela manhã, eu estudo checklist, treino checklist. O que eu faço da minha vida? Aí eu trabalho. Primeiro, cada um tem que se adequar com o seu horário. Tá? Eu trabalho no MAV, trabalho 8 horas de dia, então só tenho uma hora de noite. Então tem que se adequar, tá, gente? Mas uma dica fundamental que eu dou para vocês é estudarem separado por grandes áreas, tá? Segunda-feira, clínica médica, terça-feira, cirurgia, quarta-feira, pediatria, quinta-feira, GO e sexta-feira, preventiva. Mas nos checklist disso, não. Os checklists é outra coisa. Isso são revisões teóricas espaçadas, tá? Eu quero revisar tal coisa. Então, deixa na segunda-feira que você tem que revisar diabetes mellitus e por aí vai. Beleza, gente? Então, primeira dica fundamental é isso. Não sei se já pense. Desculpa, Noar, travou o final, não consegui ouvir. Não sei se vocês estão prontos aí, só me interromper, porque eu fico falando aqui só para... Não, tá perfeito. O pessoal tá entrando nesse evento justamente porque eles querem conhecer todos os nossos parceiros. Então, tá perfeito o que vocês fizeram, esse é o espaço mesmo, tá bem? Bom, gente, Paulo, eu vou mandar aqui, eu vi que muita gente mandou Gmail aqui, talvez alguém entrou, não entendeu o que estava acontecendo, começou a mandar Gmail também, né? Tony, não sei se está só você, ou se pode ir fazendo ativação. Deu certo aqui. Já deu certo? Perfeito. O pessoal que está mandando, que entrou agora, não está entendendo o que está acontecendo, quem ainda não tem a plataforma Pense e Revalida, está em dúvida se compra ou não, quer conhecer, a gente está abrindo para estar liberando os testes grátis. É só mandar aqui no chat nome completo e Gmail. Obrigatoriamente tem que ser Gmail, vi que alguém mandou Hotmail, não dá, a plataforma só funciona com Gmail, tá bem? Você vai ter acesso a 3 checklists dentro da plataforma,
durante um período de 5 dias. Então, é para quem quer fazer aquele test drive, né? Quero conhecer o produto, quero ver como é. Lembrando, gente, que só pode abrir aquele checklist que você realmente quer utilizar. A plataforma, ela entende quando você... Não dá para você sair abrindo todos os checklists e lendo todos. Então, abrir um checklist ali já consta como que você está realizando ele, tá bom? Fica aqui uma dica importante. E daqui a pouco vou pedir para o Tony também mandar de novo os links lá, quem se interessou, quer comprar depois, né? Manda lá para o nosso canal de atendimento. Lembrando que quem fechar a mentoria com os nossos parceiros, o Pense Revalida já vem dentro, né? E às vezes surge a dúvida, mas eu já comprei a plataforma, gostei muito dessa live, quero fechar com eles. Ali vai acontecer um desconto que depois vocês conversam no privado com eles, tá bom? A gente não veio aqui para falar de valores vamos falar no privado com cada empresa, tá bom? Bom, Paulo, vou estar mandando aqui agora no chat o link para você estar entrando no checklist que eu estou dentro. Como foi falado, a gente vai estar fazendo um checklist de medicina da família e comunidade. Eu vou ser atriz, vou estar fazendo a estação com o Paulo, e no final a doutora Magda vai dar o feedback enquanto a gente faz a correção do PEP. É para eu reproduzir a tela? Eu pensei que seria o Paulo. Por favor. Ah, vai fazer com o Paulo, né? Isso. Ah, tá. Gente, antes de compartilhar a tela aí, eu quero falar uma coisa super importante para vocês e também para os seus colegas, já, tá, gente? Se vocês puderem bater um print dessa tela, tá? Marcar a gente lá no Instagram, Pense Revalida, RevMed Mentoria e o Aprovei.Foguetes, a gente fica com isso, tá, gente? Às vezes acham que é pouca coisa, não é. A gente consegue entrar em outras pessoas, a gente consegue acessar outras pessoas que não têm esse acesso, tá bom, gente? A gente tem vários grupos gratuitos, que a gente já mandou o link, porém ainda tem uma baixa procura, tá? Pelos Instagrams. Então, a gente precisa disso. Se vocês puderem bater um print, marcar a gente, já ajuda bastante, tá bom, gente? Valeu! Bom, o Paulo ele é da edição passada, por isso que ele estava esperando ainda. Eu mandei um código, não sei se vocês viram, eu mandei um link e mandei um código. Paulo, a gente teve uma atualização que agora a gente também já consegue iniciar diretamente com o link. Por isso eu mandei um link, mas também tem a parte do código. Para quem já estava com a gente de antes, Paulo já está acostumado nesse formato. Você vai perceber que também essa portinha é nova. E quando começar agora... É nova, né? Já estamos. A gente está sempre fazendo melhorias na plataforma. Por que tem essa portinha aí, gente? Porque no primeiro dia são 5 estações. Total, para quem não sabe nada sobre a prova como é, são 10 estações. No primeiro dia são 5, no segundo dia mais 5 estações. E, historicamente, elas têm uma ordem, né? Então, porta número 1, historicamente, é clínica médica, 2, cirurgia, 3, pediatria, 4, gíneco obstetrícia, sendo que a maior parte das vezes, a 4 foi gíneco, porém, em uma edição eles fizeram a brincadeirinha de mudar e foi obstetrícia. E a porta 5, medicina da família e comunidade. No segundo dia, é do 6 ao 10, e também essa mesma ordem. Começa com clínica, cirurgia, pediatria, e assim vai. Então, o Paulo está lá olhando a porta número 5, ele já sabe que aquilo ali é medicina da família e comunidade, muito provavelmente, né? Então, naquele momento, a cabeça dele já fecha uma coisa que a gente chama de esqueleto da área. Para quem não tem ideia do que é um esqueleto, a gente pede para entrar lá no nosso canal do YouTube, que nós já demos o esqueleto de todas as áreas de forma gratuita também. Então, entra lá na live, vê o que é o esqueleto de medicina da família e comunidade para pegar várias dicas importantes para a prova. Paulo, agora quando começar, a gente colocou uma etapa a mais. Eu vou te selecionar e ali vai estar a opçãozinha para você iniciar a prova. E aí vai aparecer um cameraman te filmando que você tem que falar o nome para ele. Por que a plataforma colocou essa parte a mais também? Porque muita gente pulava essa etapa e já começava a ler o caso clínico. Só que no dia da prova, gente, ninguém vai deixar vocês começarem a ler o card sem olhar para a câmera e se apresentar. É obrigatório isso, muita gente pulava. Ah, Evelyn, mas são poucos segundos. Poucos segundos fazem muita diferença. É uma notificação que você deixa de fazer, é um exame que você deixa de pedir, é terminar de passar um tratamento completo. Então, esses segundos fazem, sim, muita diferença. Tá bem? Doutora, poderia ter a opção de ocultar o relógio. Já tem essa opção de ocultar o relógio, pessoal. Ou você clica ali no reloginho, Paulo, se ele quiser clicar, ele pode colocar a contagem crescente, decrescente, ocultar o relógio, ou relógio igual ao do INEP, que é um relógio digital. Então, vocês podem estar fazendo isso
eu posso selecionar o tempo de prova, estão vendo que está ali 10 minutinhos. Se eu mudar aqui no meu computador, eu posso decidir quanto tempo vai durar a prova do Paulo. Então, pode ser 10, 9, 8, 7 ou 6 minutos, né? Para parar automático. O dia da prova são 10 minutos por estação. E também vocês podem parar manualmente. Então, digamos, eu coloquei 10 minutos, mas eu já estou assim, na véspera da prova, estou uma máquina. E aí eu terminei em 8 minutos e eu decidi que eu quero parar o tempo. Não aconselhamos isso. Mas vocês decidiram por vocês no estudo que querem parar em 8 minutos. Dá para você fazer manual também. Por que não aconselhamos, pessoal? Eu, inclusive, fiz recursos individuais, a gente já faz, já há um tempo, né? O candidato estava tão acostumado a encerrar a estação, e quando ele terminou a linha de raciocínio, acho que era com 8 minutos, ele falou isso: eu encerro a minha estação. Gente, vocês têm 10 minutos, usem os 10 minutos, não existe isso. Eu terminei em 6 minutos, eu posso sair dentro da prova? Não pode, você é obrigado a ficar 10 minutos lá. Não fiquem em silêncio, falem, porque você não sabe o que está no PEP. Às vezes pode vir um pensamento e falar, nossa, que besteira. Fala, você não sabe o que está no PEP, às vezes essa besteira vai te salvar, tá bom? Magda, vi que você levantou a mão. Falando sobre a porta, meninos, são pequenas coisas tão importantes no momento do checklist. É impressionante, quando você sabe que a porta 5 é preventiva, seu cérebro começa a raciocinar como preventiva. Se você sabe que é pediatria, seu cérebro começa a raciocinar como pediatria. Enquanto ao tempo, eu gosto de falar para vocês que vocês têm que entrar nessa prova pensando e tendo o conhecimento e a certeza que essa prova é sua. Por quê? Porque você pagou por ela. Você pagou R$420 por cada estação. E você não joga dinheiro no lixo. Então, quando você fala no minuto 6, dou por encerrada a minha estação, você está jogando dinheiro no lixo. Quando você fica calado do minuto 6:20 até o minuto 10, fica calado, olhando para o chão, olhando para as unhas, você está jogando dinheiro no lixo. Vocês têm que entrar nessa estação como um ninja. Como um ninja. Com domínio da sua estação, porque essa estação é sua. Essa estação não é do ator, essa estação não é do chefe da sala. Essa estação é sua. Lembre, você pagou por ela. Então, é sua. Domine a sua estação, tá? Perfeito, Magda. Bom, Paulo, vamos lá. Vamos estar iniciando, então. Agora você clica em começar e vamos iniciar a prova. Paulo Bruno Rocha de Souza, candidato à revalidação. Local de atenção de saúde básica, sala de equipe de saúde da família. Você compõe a equipe de estratégia de saúde da família e atenderá um paciente de 80 anos que comparece à unidade por demanda espontânea. O enfermeiro da unidade comenta com você que o paciente tem uma hiperfrequentação da UBS e na última consulta queixou-se de tremores e palpitação após brigar com o filho, sendo diagnosticado com crise de ansiedade. Nos próximos 10 minutos, realizar atendimento do paciente, tomar as condutas pertinentes de acordo com o caso. Boa noite, eu sou o Dr. Paulo, sou médico que vai realizar seu atendimento. Qual o seu nome, idade, profissão e estado civil? Olá, doutor. Eu sou o Plínio, tenho 80 anos, sou aposentado e viúvo. Certo, Plínio. Como é que eu posso te ajudar hoje? Doutor, eu vim hoje porque acordei com um incômodo aqui na minha garganta, sabe? Parece que tem alguma coisa que me aperta, tá meio dolorido aqui. Desde quando começou esse incômodo? Você sofreu algum tipo de pancada, acidente? Eu acordei com esse incômodo aqui já na garganta, doutor. Certo, eu vi aqui que no seu histórico teve algumas brigas com o filho do senhor. O senhor poderia me comentar um pouco sobre esse caso, esses ocorridos? Tem a ver com seu filho, essa dor que o senhor está sentindo? Seja mais específico, doutor. Você sofreu algum tipo de agressão em casa? Alguma violência física em casa? Ai, doutor. Nossa, Teve. é muito difícil para eu falar para isso, mas o meu filho, ele já me empurrou no chão, sabe? Uma vez ele pegou uma faca até para me ameaçar, eu fico até um pouco, não sei como falar sobre isso, sabe? E ontem ele apertou meu pescoço aqui, doutor, porque eu cobrei uma ajudinha pelo aluguel, sabe? Porque não é fácil, doutor, o dinheiro da minha aposentadoria é muito pouco. Aí ele apertou aqui o meu pescoço, doutor.
Eu queria dizer que eu sinto muito pelo seu ocorrido, certo? Eu quero que você saiba também que a gente está aqui num ambiente seguro, certo? Que você pode confiar na gente, na equipe. Me conta, como é a moradia? Ele vive, com quem o senhor mora? Ele mora com o senhor? Ah, eu passo a maior parte do tempo sozinho, mas meu filho ele usou uma parte do meu quintal para fazer um bar, então eu vejo ele todos os dias. Não que isso seja uma boa coisa, né? Porque ele só quer se livrar de mim. Aí a briga foi porque eu pedi para ele pagar o aluguel do espaço ali do bar, porque ele só ganha dinheiro e não me ajuda em nada. Entendi. E já aconteceu outras vezes mais esses episódios de violência com o senhor? Ah, já, doutor. Certo. E me conta sobre o senhor, fora isso, que o senhor disse que está sentindo, foi diagnosticado com ansiedade, o senhor toma alguma medicação de uso contínuo, tem alguma doença, diabetes, hipertensão? Eu sou hipertenso e diabético. E como é que está o humor do senhor? O senhor tem se sentido mais decaído, perdeu os prazeres nas atividades diárias? A, a alimentação do senhor, como é que está? Não consta no script. E o senhor consome todos os medicamentos direitinho? Quem que administra esses medicamentos que o senhor costuma tomar? Não consta no script. O senhor mora com alguém mais, fora o filho da senhora? Como é a casa do senhor? Como é a moradia? Tem saneamento básico? Não consta no script. Certo. E fora esse, o senhor lembra dos históricos do senhor, se o senhor tem as vacinas todas em dias, se tem Tá tudo algum em dia a minha vacina. antecedente cirúrgico, passou por alguma cirurgia, Não, doutor, nunca me operaram. tem alergia a alguma medicação, Também não. já ficou internado anteriormente, tá Não, doutor. certo, tá certo. O senhor me permite realizar o exame físico do senhor? Permito. Não, só mais uma perguntinha. O senhor bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Não, doutor, não fumo, não bebo, nunca usei nenhuma droga. Certo. Então, vou pedir o exame físico completo, certo? Com pressão, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu quero ver também uma ectoscopia dessa lesão do pescoço do paciente. Quero também uma ectoscopia geral do paciente, se ele me permitir, certo? Vou lavar minhas mãos, me paramentar e pedir uma técnica de enfermagem na sala ou um técnico, caso o senhor me autorize, certo? Para o senhor se sentir mais confortável, vou pedir para o senhor vestir uma batinha e aí a gente vai analisar as lesões, se o senhor quiser, para a gente deixar relatado caso o senhor queira, certo? Perfeito. Mais alguma coisa? Fora isso, quero ectoscopia de pele, mucosas e quero também exame respiratório do aparato digestivo também do paciente, inspeção, palpação, percussão e ausculta. E quero também um toque retal, se o paciente me autorizar. E queria saber também se o paciente já fez algum tipo de rastreio. De exame físico seria somente isso, doutor? Sim. Não consta no script sobre rastreio. Ectoscopia, a gente vê um pescoço com sinais de estrangulamento recente, com edema generalizado na região do pescoço do paciente. E o exame físico, o peso está de 75, o IMC está de 23,87, um IMC normal, pressão arterial 127 por 88 também está normal, frequência cardíaca está normal, temperatura normal. Paciente em bom estado geral, cianótico, nictérico, corado, hidratado e retraído, ausculta cardiorrespiratória sem alterações, abdominal sem alteração, presença de 2 hematomas no braço direito, além do pescoço, membros inferiores sem alteração, força muscular mantida em ambos os membros, certo? Olha, em relação ao que o senhor está sentindo, o que o senhor está passando em casa, certo? Isso o senhor está passando tanto por um caso de violência física, violência financeira, certo? Porque ele está ocupando uma coisa que é sua, certo? E isso são coisas que a gente pode gerar, a gente tem que, eu vou chamar uma equipe matriarcal, certo? Tipo, o agente de
o agente de saúde, certo, para fazer a investigação, vou também chamar assistente social, vou também oferecer para o senhor o serviço psicológico, certo? Eu quero que o senhor saiba que a gente pode fazer uma denúncia, se o senhor tiver vontade de fazer essa denúncia, e que isso vai ser tudo de forma anônima, certo? Não Ai, precisa o não, senhor doutor, eu tenho medo dele descobrir e me matar de vez. Se eu denunciar, ele me mata. Não, não, vai ser tudo de forma anônima, certo? Pode dizer que vai ser tudo de uma maneira anônima, certo? Preservando sempre o senhor. A gente vai pedir a assistente social, certo? Também eu vou oferecer o serviço de psicologia aqui para o senhor, certo? Para essas crises de ansiedade que o senhor está passando. Nada disso que o senhor está passando é normal. E eu sinto muito que o senhor esteja passando por isso. O senhor tem vontade de participar para a equipe psicológica, certo? Não consta no Também. script. Certo, eu também queria fazer uma denúncia, vou fazer uma notificação, certo, no caso de uma notificação, certo, de violência contra o idoso, certo, e deixa eu ver o que mais, eu queria saber se em relação a você tem alguma dúvida, outras queixas que o senhor queira me relatar, Não consta no script. certo, e tá, então é isso. O diagnóstico é de violência física, violência psicológica. O senhor já sofreu algum tipo de violência sexual? Alguém já tocou nas suas partes? Ai, doutor, tem tanto nojo de mim que ele não chega nem perto, só quando é para fazer alguma ameaça. Certo. E fora isso, ele já chegou a. O senhor já sofreu quedas em casa? Em relação às medicações, o senhor está conseguindo tomar de forma direitinha? Ah, eu tomo as medicações, doutor. Certo, está fazendo acompanhamento da diabetes do senhor, da pressão arterial do senhor. Fora isso, então, eu queria fazer então a notificação, certo, para o Sinam, dessa violência física e violência financeira que o senhor está sofrendo por parte do filho do senhor. Tá bem, doutor. Certo. Tomar as condutas pertinentes, chamar a assistente social para investigar o caso e o agente comunitário de saúde fazer a notificação compulsória para o Sinam de violência contra o idoso. Pronto, terminei minha estação finalizada. Deixa eu ver. Em relação a essas palpitações, elas começaram há quanto tempo? Não consta no script. Certo. Tá. E tem mais alguma coisa, porque em relação, porque a enfermeira relatou que o senhor é um hiperfrequentador da UBS, que tem vindo muito com frequência aqui, é mais por esses casos mesmo que está acontecendo na sua casa, dessas violências com o filho do senhor, né? Não consta no script. Certo. Fim de estação. Bom, deixo a palavra com a doutora Magda, antes da gente abrir o PEP. Na verdade, já vou liberando o PEP, mas deixo já a palavra com ela, porque é ela que vai ser sua mentora hoje. Então, Bruno, nunca vai falar novamente, dou por encerrada a minha estação. Repete comigo, nunca vou encerrar minha estação. Nunca vou. Você Eu não jogou fi- fora R$ 84. Ou seja, você pegou R$ 84 e jogou pela privada e deu descarga. A gente não joga dinheiro na privada nem no lixo, tá? Não vai fechar mais nunca uma estação. Você vai falar até... Vai perguntar a data de nascimento, se você já não está conseguindo raciocinar. Vamos lá. Vocês têm que ser um pouquinho espertos no percorrer da estação. Eu percebi que a Emily, ela estava assim, caladinha, quietinha, bem na dela. Se fosse um ator, esse ator ia ir de moletom, com alguma coisa cobrindo o pescoço. Então, você sabe que alguma coisa está errada com a atitude desse ator. Se eu fosse atriz, eu não teria falado absolutamente nada até você não falar que eu estava
protegida pelo sigilo médico e que eu estava em segurança e que você era meu apoio e minha ajuda, tá? Sempre que o ator fale alguma coisa que você não perguntou, você tem que fazer essa pergunta. Como assim? A Emily falou que estava doendo e que ela tinha acordado assim, mas você não tinha perguntado se ela tinha acordado assim, entendeu? Então, Perguntei desde quando ele estava sentindo essa dor. mas Se ele tinha pode tido ser algum que tipo de seja, pancada. mas pode ser que seja mal interpretado, então você vai repetir. Então, a sua dor é desde hoje cedo, ou desde hoje quando você acordou, porque lembra que depende muito do avaliador. O avaliador não está nem aí para a gente. Se ele não escutou, ele vai colocar 0. Aí você vai ter que entrar no recurso e vai estar falado e você vai cair na mão de outro avaliador que é pior ainda. Então, esse pode não te dar o teu ponto. Pelo menos, vou ser um pouquinho mais explícita. Doutora, é que eu tenho febre. Bom dia, eu sou o médico que vai fazer o seu atendimento. O senhor vem por quê? Ah, não, doutora, é que eu tenho febre. Tá, e a febre começou quando? Predomínio da febre. Você tomou um medicamento? Doutor, começou hoje, tomei dipirona e tenho tosse e náuseas. Você não tinha perguntado pela tosse e pelas náuseas. Aí você vai perguntar, o senhor está com tosse e com náuseas? Por quê? Porque pode ter certeza que essa tosse e essas náuseas estão no teu peito. E aí você vai ganhar esse ponto simplesmente por você perguntar o que ele já te deu. Esse aí é um presente dele para você. É um erro dele que ele te deu de presente e você vai aceitar esse presente. Sacou? Sim. Nessa questão de idosos, é muito importante, idosos, em crianças, a renda. Ele depende de quem? Ele é aposentado, ele é sustentado por esse filho infeliz, tem mais filhos, ele é filho único, a mulher acho que era viúvo, né? Ele era viúvo. Tá. Então, tem mais filhos ou esse infeliz é filho único? Por quê? Porque aí a gente precisa, em idosos, precisa criar um vínculo. Ele vai na igreja, ele assiste em algum grupo. Lembra que você tem que fazer meio que um genograma e um ecomapa desse paciente. Porque no método clínico centrado na pessoa, você tem que criar um plano para ele. E esse plano, você vai criá-lo em conjunto com os grupos de apoio. Sempre, e se vocês procuram, meninos, eu não estou avaliando o checklist da Emily, porque eu fui fazendo as minhas anotações do checklist. Se vocês procuram no Ministério da Saúde temos várias violências contra o idoso. Então, se cair um checklist de violência contra o idoso, você pode ter certeza que você vai ter que perguntar uma por uma. Eu até entrei para conferir as violências que estão no Ministério da Saúde. Violência física, ele sofria violência física. Violência psicológica, ele é um velho que está sujo, que sinto nojo. Negligência também, né? Ele era negligenciado, muito bem. Tinha resposta para violência psicológica, inclusive, no checklist. Ele tinha violência, ele sofria violência financeira, mas tem uma violência que quase nunca é perguntada pelo revalidando, violência patrimonial. O que é isso? Pegar o cartão dele, fazer empréstimos no nome dele, falsificar a assinatura dele, tá? Isso tem que ser perguntado nos idosos. Ele sofria também. Tá vendo? Violência sexual, tá? Não somente é a vovozinha, tá? Também pode ser um homem. Discriminação, você é um velho porco que não presta, que nojo. Vai para lá, velho fedido, tá? Isso é muito importante abordar. Abandono e violência institucional. O senhor já foi violentado numa instituição privada ou pública? Porque isso também é um tipo de violência.
Quando vocês encontrem um tipo de violência, Paulo, não é violência anônima. Você vai fazer a notificação. Violência anônima é para é quando é teu vizinho, tá? Se você é o médico que atendeu esse paciente, você faz a notificação compulsória. Você ativa um conselho tutelar do idoso, tá? E você notifica todas as violências que você identificou. Muito bem, tá? Porque a gente tem que notificar diante da suspeita, tá? Não é matriarcal, é equipe multidisciplinar, matriciamento multidisciplinar, tá? A gente pode ativar nesse paciente, pode ativar a assistente social, nutricionista, preparador físico, pode ativar o psicólogo, é muito importante. Nossa, é muito importante. Se ele não tem renda, vamos ver se ele tem direito a alguma bolsa ou algum subsídio do governo, ou se ele pode ir e morar num sítio do governo, ou se ele tem outra filha, que ele possa ir e morar com essa filha, ou alguma irmã, ou algum sobrinho, tá? Isso é importante que a gente faça. E ele estava com dor, tinha hematomas. Então, lembrem que se ele está fraturado, se ele tem hematoma, se ele está com dor, você tem que oferecer analgesia para ele, tá? E sempre interpreta o exame físico. Todos os achados anormais, interpreta eles. Não somente verbalize o que você encontrou. Ou seja, não, logicamente que a gente tem que ler o exame físico, mas tem que interpretar os achados anormais. A mesma coisa com exames. Se tiverem exames, interpreta o exame, tá? Gostei muito do teu checklist. Muito, muito. Bom, vamos lá corrigir esse PEP, então, agora, Magda. Eu vou sou lendo chata, ali. eu sou muito chata. Sim. Ó, tem uma dúvida que o Marcel Silveira mandou no chat. Pode avisar, mas mesmo assim você tem que fazer. Mesmo ele não querendo, você tem que fazer. Sim, é uma a notificação é obrigatória e compulsória, gente. Lembrem que não notificar é crime, tá? A gente está obrigado a notificar. Não notificar é crime. No meu Insta tem todos os agravos de notificação compulsória e a cada quanto tem que ser feitos. Essa arte é muito linda. Então, quem não tiver ainda, quem não saiba, lá no meu Insta está. Perfeito. Bom, ainda vou corrigindo aqui com ele, vocês vão me ajudando também, que às vezes eu esqueço o que falou, o que não falou. Alguém falou, o exame físico é de fato realizado ou só pedimos? Pode falar, Mar. Então, depende. Depende. Na minha prova era só verbalizando. Agora, na prova passada, vocês tiveram que botar a mão na massa. Mas também era só verbalizar também. Nas vezes que eu pedi na última prova, eu só me entregaram o exame. Eu acho que ela está falando do exame físico obstétrico. Ah, foi 100% realizado. Nesse específico, sim, do obstétrico e da criança tinha que realizar. Ah, e das mamas, é verdade. E das mamas, você tinha que realizar. Da criança, em pediatria, né? Tinha que fazer antropometria. Imaginem, fugindo deste cheque, eu fiz um recurso de uma menina que na estação do exame obstétrico, ela fica deste jeito, descrevendo as manobras de Leopoldo perfeitas. Mas fica assim. Que dó. E tá lá, gente, se tem um boneco lá que eu sempre falo, o INEP, a gente tem que pensar que ele é mão de vaca. É a pessoa que recebe mais de 4 mil por uma prova e que ele tem que imprimir poucos impressos, não é um por cada pessoa, e ele ainda imprime frente e verso. Então, você tem que pensar, ele é mão de vaca. Ele não vai gastar tinta de impressora à toa, gente. Então, tudo que está escrito lá, vocês pensam, tem algum motivo para ele ter gastado um pouquinho de tinta aqui. Eu devo ter que usar esse negócio aqui. Esse recurso deve ser por algum motivo que está aqui. Então, pensem sempre nessas coisas. Pensem, pô, ele é super mão de vaca. Por que que ele colocou uma prótese mamária na minha frente? Deve ter algum motivo. Eu devo ter que tocar. Nessa estação eu tirei 9, eu toquei a mama. Meu Deus do céu, não é possível que ele botou esses dois negócios, eu não tô achando o nódulo. Eu meti a mão até achei esse nódulo. Eu também fiz
recurso de meninos que faziam o exame físico. A mama estava aqui e faziam. Eu vi também. Eu vi. Eles verbalizavam que era bimanual, verbalizavam tudo perfeito, mas na hora de fazer... Ai, que tristeza foi, porque você vê que a pessoa tem a teoria, né? Só que o INEP tá cobrando de vocês, não só a teoria, porque a teoria foi na primeira fase, mas é uma prova prática, gente. Então não é, vou fingir, a gente sempre fala, né? Essa prova é um teatro. Então ninguém lá tá sofrendo de verdade, ninguém lá tá doente de verdade. Ele finge que tá doente e você finge que é médico. Mas se ele colocou algo que você tem que demonstrar, bota para fazer de verdade, gente. Não fica com medo, vai lá. É bimanual, você falou, você sabe que é bimanual, realiza o que você está falando. Mas que nada era isso que vocês tinham que fazer. Amanda levantou a mão, quer falar? Na estação das mamas, eu, primeiramente, não encontrei o nódulo, né? E aí falei para a paciente que não tinha o nódulo e ok. E eu tinha tempo. E eu revisei o meu card, porque o meu mentor, né, Heavy Med, ele sempre falava: se a tarefa está descrita no card, ela precisa estar na estação. E eu revisei o meu card, eu olhei, estava escrito assim: descreva os achados da lesão. Eu pensei, opa, tem que uma ter alguma lesão. coisa. Tem que ter alguma coisa. Aí eu olhei para o avaliador e falei assim: posso voltar no manequim? Ele falou assim: pode, você tem tempo. Aí eu enfiei minha mão até encontrar o nódulo. Aí desfiz, né, minha conduta, tudo, expliquei tudo certinho e ganhei. Se eu não tivesse revisado meu card, eu não teria ganhado esse ponto. Sim, aconteceu também isso comigo na estação 10, quando eles cobraram burnout também, que eu fiquei ali, eu falei, gente, mas não tem nada, e agora? Eu tinha esquecido da notificação, era alguma coisa assim que depois de dizer a tarefa. Eu fechei a estação com aquele momento de silêncio, e é aquilo que a gente falou, gente, não perde tempo, não joga o dinheiro fora, não sabe mais o que falar. Pensei, bom, eu já falei tudo, e já tinha repetido, inclusive, a conduta, que a gente tem isso, né? Terminou o tempo, aí a gente fica repetindo as mesmas coisas. Só que isso é um erro, porque se você já falou, já ganhou o ponto. Não adianta ficar falando 10 mil vezes. Aí eu pedi o exame físico, quero exame físico. Você vai ganhar só uma vez aquele ponto. Não adianta falar 1 milhão de vezes, que não vai multiplicar. Então, falar algo novo. Eu pensei, não tem mais nada novo. Vou ler de novo. E ele estava dizendo sobre condutas, alguma coisa assim, sobre afastamento. E aquilo ali me levantou na hora. Eu falei, eu quero notificar. Aí eu lembrei, quero notificar para o Sinam, para o CAT, o afastamento, não sei, acabou meu tempo. Ganhei todos os pontos, assim, nos últimos segundos. Por isso que a gente sempre fala, não termina a estação, pelo amor de Deus. Aí o pessoal fala, Evelyn, mas você falou que eu não posso sair da sala. Eu falei, terminou a estação, mas eu tô lá ainda. Lembra que a doutora Maíra falou, a gente tá na mão do examinador. Se ele quiser fechar o teu vídeo em 6 minutos, porque você abriu a bendita boca para falar, termina a minha estação, ele vai fechar. Vai fechar o seu vídeo e falar, que sei lá se esse cara vai falar ou não depois, ele terminou a estação em 6 minutos, e aí você cai no recurso individual, tem todo um estresse, às vezes tendo lá todos os seus pontos. Então, não façam isso, não fechem a estação. A estação não se fecha sozinha quando toca o sinal. Ninguém precisa falar que tá abrindo ou fechando a estação, gente. Tudo depende do apito. Camila, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. É a primeira vez que eu vou fazer a prova, então, assim, eu realmente estou meio perdida. A última. E a Vai. última, é uma dúvida. Aí, no caso que a Amanda acabou de citar, por exemplo, se eu esquecer de falar alguma coisa ou falar que já está normal, sendo que tem uma lesão, eu posso, igual, falar como que eu tenho que fazer para eles reconsiderar o que eu vou falar? Tudo depende da sua prova. Pelo menos na prova passada, vocês podiam ir e voltar. Ir e voltar. Simplesmente você fala, eu quero voltar no meu exame físico. Teve uma prova que você não podia voltar. E estava no comando de prova. O candidato não pode voltar ao ponto... Como é que era esse comando? Tem que realizar as tarefas na ordem Na descrita. ordem descrita, exatamente. Então, tudo depende da sua prova. E aí a gente não tem como responder, porque vai depender do que eles coloquem neste momento. Sim. E todas Lembrando as que quando estações era são iguais? ordem... Desculpa. E todas as estações são iguais em todo o país? É a mesma prova para todo mundo? Para todo mundo. Sim. Amanhã... Só que isso quando tinha... Ai, desculpa. Desculpa, amanhã a gente vai ter uma live gratuita no Instagram, que vamos falar sobre a prova. Porque aqui também estavam falando de erros, então a gente vai falar sobre esqueleto, sobre como é a prova, porque tem muito marinheiro de primeira viagem. Muito. Então, fica ligada.
Segue lá eles no Insta para não perder, gente. Bom, isso que a Magda falou, né, que aconteceu realmente, eu fiz inclusive essa prova sobre não poder voltar, você tinha que seguir as tarefas na ordem, como que acontecia? Isso valia uma determinada pontuação. Não foram todas as estações que eles fizeram isso, justamente medicina da família e comunidade, graças a Deus, nunca foi colocado essa ordem, até porque é uma estação muito complicada de você falar, não pode mais voltar. E a gente está o tempo todo ali conversando, o resultado de um exame muda muito, eu sempre falo, aqui vocês têm que colocar em jogo toda a parte social de vocês, gente. Esquece termo técnico, a gente vê, às vezes, vai fazer estação com o pessoal, vai falar, o senhor está com dispneia, o senhor está... Gente, aqui é linguagem simples. Mas o INEP já cobrou que eu falasse uma linguagem técnica. Não foi em medicina da família e comunidade. Foi lá em clínica, foi lá na cirurgia. Aqui, vocês falem de igual para igual. Vocês têm que saber que o paciente não tem nenhuma obrigação de saber nenhum termo médico. Não só nessa prova, como na vida real também. Vai lá para o atendimento, é um erro muito comum, né? Mas às vezes, né, eu sei que não é de maldade, né? Porque a gente está tão enraizado, falamos entre nós com termos médicos, e a gente não pode esquecer que essa pessoa não é obrigada. Às vezes você perde na vida real, inclusive, um diagnóstico importante, porque o paciente responde que não à sua pergunta por vergonha de dizer que não entendeu o que você falou. Então, é muito importante, sempre no final também dessa ação, tem alguma dúvida, entendeu como tomar medicação, nesse caso, o meu nome ali, né, era seu Plínio, se desse alguma medicação, você entendeu, tá tomando sua medicação certo, o senhor é alfabetizado, às vezes a gente escreve receita, né, e o paciente nem é alfabetizado, gente, então tem que se adaptar ao tipo de paciente. O INEP está cobrando cada vez mais coisas assim, mais sociais, então estejam atentos, coloquem em prática isso. Mas voltando sobre o não poder voltar, isso varia uma determinada pontuação. Em algumas estações era 0,5, outras 0,3, e ali você tinha que tomar uma decisão muito importante. Então, tinha lá a ordem das tarefas, anamnese, exame físico, exame complementar. Então, você fez a anamnese, que você se dizia na sua cabeça que estava impecável, você passou para o exame físico, e ali você decidiu pedir um determinado exame complementar. Quando veio aquele exame complementar, você lembrou que faltou uma pergunta de anamnese. E ali, e talvez fosse importante, talvez não. Ali você tinha que tomar uma decisão muito importante. Ou eu perco o ponto de eu 0,3. não perder, mas é isso que eu sempre falo, isso depende tudo, se aquela pergunta que você ia fazer na anamnese ia mudar a tua conduta. Se aquela pergunta era muito importante, sei lá, era alergia, você ia passar uma medicação, era alergia, esqueci de perguntar. Então aquilo ia mudar a tua conduta vai valer muito mais ponto do que 0,3. Então você tinha que tomar uma decisão muito importante em milésimos de segundo, também não dá para ficar 2 minutos pensando, né? Então era decidir, olha, isso daqui vai mudar minha conduta, vou voltar, vou perder 0,3, mas provavelmente vou ganhar 1,5. Essa pergunta é uma pergunta besta, sei lá, estava numa estação de clínica e queria perguntar, na sua casa tem saneamento básico? Não que seja uma pergunta besta, mas em clínica não cobram isso, e você tem que saber como, sabendo o esqueleto de cada área. Então, essa pergunta provavelmente não vai pontuar. Para que eu vou voltar lá atrás? Então, você dava seguimento ali, mesmo sabendo na sua cabeça que a sua anamnese não estava tão completa assim. Mas essa última prova, né, não teve isso. Então, não sabemos se vai voltar, se não, tem que ficar atento. Quando eles falaram que ia ter uma prova, que íamos ter uma prova mais prática, o que eu fiz com os meus alunos? Eu comecei a cobrar manobras semiológicas. Então, eles falavam na colecistite, eu quero o sinal do Murphy. Aí eu falava, pode descrever. Eu quero peso e comprimento da criança. Pode falar como é que a gente pesa e como é que a gente afere o comprimento da criança. Eu quero exame ginecológico, pode descrever. E eu mandava no nosso grupo, eu fazendo o comprimento da criança, eu fazendo as coisas no meu dia a dia, para que eles praticassem em casa. Então, fiquem de olho que se o seu mentor não faz isso com vocês, cobrem isso do seu mentor, independentemente da mentoria que vocês estejam. Cobrem isso dos seus mentores e vocês também dos seus colegas. Por quê? Porque isso vai cair na prova de vocês, gente. Pode ter certeza. Paulo, vou pedir para você compartilhar de novo. A gente começou a abrir comentários aqui, mas eu quero corrigir o PEP, até mesmo para mostrar para o pessoal como funciona a plataforma, quem não conhece essa parte. Bom, vamos lá corrigir o PEP aqui do Paulo. Está aparecendo... Não, ainda não. Está começando a compartilhar.
Bom, então quando terminou a estação, eu fui lá e compartilhei o PEP, que é o padrão esperado de procedimentos, para quem não sabe, e agora a gente vai corrigir junto. O Paulo, ele tem acesso a todo o padrão esperado de procedimento depois que termina a prova dele. Eu já tinha desde o início. Agora, se ele tentar clicar numa nota que está ali, ele não consegue, porque a gente não consegue dar nota para nós mesmos quando fazemos a prova. Quem coloca essa nota é o examinador. O examinador é dele, fui eu, que fui a atriz ali, né? Só que a gente vai vamos colocar a nota, eu e a Magda junto, a gente vai lembrando o que ele falou, deixou de falar. Todo mundo, às vezes, a gente esquece de alguma coisa, pode estar falando também aqui, caso a gente erre na nota do Paulo. Então, item 1. Cumprimenta o paciente, identifica-se de maneira cordial, identifica o paciente, pergunta e ouve com atenção o motivo de consulta. Paulo, você fez perfeito essa parte. Esse item 4 é muito importante, o subitem, né? Porque ouve com atenção o motivo de consulta. Às vezes vocês perguntam, por que você veio aqui? Aí o paciente começa a falar, não sei, eu tô com uma dor de cabeça, e ali vocês já cortam o paciente e disparam uma anamnese. Gente, aqui é medicina da família e comunidade, mas é o que eu sempre falo, não é só aqui, na vida também. Deixa o paciente falar, escuta o que ele tem para falar. Às vezes ali você vai tirar várias perguntas importantes, porque como eu falei, eles não gastam dinheiro à toa. Então eles passam um script para aquele ator. Se ele gastou tinta de impressora para colocar no script do ator alguma coisa, é porque essa coisa tem que ser perguntada. Então quando vocês ficam quietos, mais ouvindo, o ator acaba soltando informações que vão estar no PEP e às vezes vocês esqueceram. Faz igual a Magda falou, faz a retórica, pergunta de novo. Também na questão, por exemplo, do LGBTQIA+, por exemplo, a atriz começava em pé, né? Aí eu sentei, li meu card, levantei, dei a mão para ela, bom, seja bem-vinda, a senhora quer sentar-se? Que ela estava, tipo, nervosa, né? Porque ela tinha sofrido preconceito na estação desse último ano. É tanto que no final ela fala, nossa, nunca fui tão bem atendida. A gente sente até, né, nossa, tô arrasando. Não, mas você arrasou, era isso mesmo, tinha que fazer. Quando eu fiz a prova que caiu a situação da moça que vinha perguntar sobre o aborto, né, eu lembro também que fiz recurso nessa parte, e aí algumas pessoas fizeram a estação em pé. Ela estava em pé e a pessoa ficou em pé também. Ficou 10 minutos os dois em pé. Eu falava, gente, ninguém... Você pensa, na vida real, quem que você vai fazer um atendimento em pé? Você não faz. Por que ali na prova que você está pagando horrores, que está o seu CRM em jogo, você vai fazer um atendimento em pé? Tem uma mesa e 2 cadeiras lá, gente. Senta e convida a pessoa para sentar. Minha primeira estação foi de pediatria e eu cheguei tão nervoso que eu nem li o card. Eu já tinha diagnosticado escorpião, já estava internando. Aí foi que eu olhei para o lado, tinha o card. Aí eu, perdão, vou ler meu card. Aí eu não consegui dar o soro, não consegui notificar. Perdi quase 3,5 pontos a 4 aí. Imagina que eu fiz um recurso uma vez de uma menina que pediu na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ela pediu, eu quero um ECG. Aí o cara fala, seja mais específica. Aí dá para ver como o medo toma conta, se entrou o medo no corpo da menina. Ela fica pálida. E ela, eu quero um eletro. E o cara responde, seja mais específica. Aí ela tenta engolir, só que eu imagino que tinha um tijolo aqui, e ela fala, eu quero um eletro de 12 derivações. Aí o cara fala, seja mais específica. A menina fala, eu dou por encerrada a minha estação. Ai, que judiação. Ela não conseguiu raciocinar que não estava falando o nome correto do exame. Sim. Mas isso, como eu falei, é às vezes um vício nosso de treinamento, gente. Quando vocês treinarem, sejam rígidos entre vocês. E vocês falam muito portunhol. É, porque a gente aprende espanhol e acaba ficando, né? Mas sejam muito rígidos entre vocês. Quando a gente estava dando a mentoria, eu era extremamente rígida também, e às vezes o pessoal reclamava, mas você entendeu. Eu falava, não é. Eu entendi, porque eu sou médica, eu já estou aqui te ajudando. Só que o teu examinador vai fazer questão de não entender, gente. O ator que vai estar lá, ele não vai entender. Então, vocês têm que falar em linguagem simples. Para vocês terem uma noção, na minha estação de infarto, eu falei infarto agudo de miocárdio de cara inferior. E eu não fui pontuada. Graças a Deus, eu não precisei. Mas eu não fui pontuada. Zerei. Infarto, porque é parede, não é cara. Tá? E
Na minha também, por exemplo, e além de tudo, tem o ator para te confundir, porque quando eu achei o nódulo, aí eu falei, vou solicitar uma mamografia. Mas precisa, doutor, de uma mamografia? Tem certeza? Precisa, minha filha, que eu tô dizendo que precisa porque precisa. Que o médico sou eu. Cuidado com isso também, porque quando cai infecto, isso é o comando de diagnóstico diferencial, gente. Então, cuidado. Bom, vamos lá, seguindo, corrigindo. Gente, vocês viram? Eu coloquei a nota aqui no meu computador e apareceu lá no computador do Paulo. Então, ali a gente tem alguns que são, né, insatisfatório, inadequado, e adequado sempre vai estar. O parcialmente adequado está em alguns. Então, vamos seguir a correção dele. Postura, estabelece contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta. Nessa parte de estabelecer contato visual também é muito importante, principalmente aqui em Medicina da Família e Comunidade. Ficar 3. acenando com a cabeça, né? Tipo, fazendo que sim. Sim, estar ali interessado no que a pessoa fala. Como eu falei, quando você pergunta por que você veio, é muito importante, aqui em Medicina da Família e Comunidade, isso vai de ponto. Às vezes o pessoal fica tão desesperado porque lê o cardio com muita pressa, muito nervoso, esquece tudo, né? Acontece, a gente coloca na perda de memória recente ali, apaga enquanto a pessoa está falando, você parece que entra no nirvana. E aí um erro muito comum é enquanto o paciente simulado está falando por que ele veio, você pega o card e volta a ler. Você fala, onde que eu estou mesmo, o que está acontecendo? Ali você já perdeu esse ponto, porque você tem que estabelecer o contato visual quando? Enquanto o paciente está falando. Vai ter um momento de você voltar lá e ler, escuta tudo que ele tem para falar. Depois, óbvio, você pode ir lá ler o seu card de novo, mas enquanto ele está falando, preste atenção no seu paciente, porque aqui em Medicina da Família e Comunidade, ficar quieto, ouvindo, vale ponto. Nas outras, vocês não vão encontrar essa colherzinha, né? Escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-la. Usa a linguagem acessível com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Chama o paciente pelo nome, pelo menos uma vez, você chamou. E investiga o motivo de consulta. Perfeito. 7º, investiga sobre comorbidades e medicamentos que o paciente usa de forma contínua. Paulo, aqui você vai perder esse ponto. Sabe por quê? Porque você perguntou, você tem alguma doença? Tudo, eu falei, eu tenho hipertensão e tenho diabetes. Você perguntou várias vezes, e você tomou o medicamento certinho? Mas você nunca perguntou que medicamento que é. Às vezes eu tô tomando um medicamento que nem corresponde. Vou falar, sei lá, tá tomando medicamento? Tô. Aí você pergunta o que você tá tomando? Dipirona. Pode ser uma estação que eles vão cobrar isso de você. Ou ele pode estar tomando losartán enalapril. Sim. Então, você tem que sempre investigar. E se está tomando de forma correta. Você fez várias perguntas sobre medicamentos, mas esqueceu de perguntar específico quais eram as medicações. Quais eram? Uhum. Sim. Questiona sobre hábitos tóxicos, tabagismo, etilismo, drogas ilícitas. Então, aqui você ganha parcial, porque o primeiro foi de forma incompleta. Aqui, a gente falou dos hábitos sexuais, também são importantes a gente estar investigando, já que tem aumentado muito a incidência de enfermidades sexualmente transmissíveis em população idosa, né? Isso daqui, para a gente falar em um outro momento, mas tem aumentado mesmo devido a essa cultura do pensar que a atividade sexual é somente para procriação, né? Para gerar filhos. Então, a mulher deixa, às vezes, de se cuidar, porque, não vou engravidar mesmo, só que ali a gente está falando de várias enfermidades sexualmente transmissíveis também, e que vão estar presentes a sua transmissão. Solicita a caderneta de vacinas. Você não me solicitou a caderneta de vacinas, nem caderneta do idoso, mas você perguntou, suas vacinas estão em dias? Essa parte eu lembro, mas não solicitou. Solicita a caderneta, tá bem? Pergunta ao paciente com quem reside e se possui algum responsável ou cuidador. Você perguntou com quem eu morava, mas não perguntou se eu tenho algum responsável ou cuidador. Por que é importante isso daqui? Eu estava frente a um paciente de 80 anos e ele tinha comorbidades, esse paciente, e a gente não sabia se estavam bem controladas ou não. Se alguém que administrava as medicações dele. Ele perguntou. Ele perguntou. Perdão, gente. Mas está trazendo aqui o porquê que é tão importante isso. Então, pela idade dele, ele tem comorbidade e também está sofrendo essas violências. Isso também ajuda a gente aqui, principalmente nessa situação, se está tendo, ou seja, uma outra pessoa, esse cuidador, sabe que ele está sofrendo essa violência e também está omitindo essa denúncia, né? Então, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo ali, tá todo mundo sabendo que está tendo uma violência financeira, psicológica, física, tá todo mundo quietinho. Então, isso é muito importante também para a gente colocar na parte da denúncia, da notificação. Vamos colocar adequado. Identifica, verbaliza relacionamento conflituoso com o filho e falta de rede de apoio. Então, vocês agora me ajudam a lembrar, se a rede de apoio você chegou a perguntar, se tem algum vizinho, algum outro familiar, se tem uma namorada. Perguntei se ele não se relacionava com mais ninguém depois da morte da esposa, porque ele era viúvo há quanto tempo.
Nesse Uhum. sentido, Isso, assim. Paulo, isso pode ser tomado como se ele tivesse um novo relacionamento. A Aham. pergunta no idoso tem que ser uma pergunta direta, apoio. Então, você está na igreja, você tem um grupo de apoio na igreja, apoio de grupo de terceira idade, tem alguma sobrinha, tem algum filho, Mas tá? é assim, é porque, no caso, como eu perguntei se tinha alguém que ajudava ele com as medicações, com tudo isso, eu já contei como se fosse uma rede de apoio. No meu caso, eu pensei assim, né? Mas tá certo, é correto perguntar isso, rede de apoio. O INEP Isso, adora esse nome, rede de apoio. sim. E ali, ou seja, porque a rede de apoio pode estar em qualquer lugar, como a Magda falou, você tem que fazer um genograma e um ecomapa ali rapidinho. Então, por exemplo, você acabou me perguntando se eu fazia atividade física. Eu falei, eu faço hidroginástica 3 vezes. Mas se você perguntasse de grupo de idosos, eu ia falar que não. Se perguntasse se eu estava no novo relacionamento, eu ia falar que não, que eu estava. Acho que você perguntou essa parte, né? Que eu não tinha um novo relacionamento afetivo, mas tem algum vizinho, alguém te ajuda, alguém tá vendo essa violência, né? E meio que ficou assim: ah, ele tá te violentando, vou notificar, vou fazer isso. Mas alguém tá vendo, o que que tá acontecendo, quem tá ali por trás, quando ele te machuca, quem te levanta do chão? Você perguntou se teve queda, né? Mas faltou ali a fundo nessa parte da rede de apoio mesmo. Foi como a Magda falou, né? Perdão, como você falou, na minha cabeça eu considerei assim. O que vai estar na cabeça do examinador? Pode ser que ele aceite, que ele entenda igual você entendeu, ou pode ser que seja o examinador mais carrasco, que fala, não, mas ele não verbalizou, porque o item é identifica e verbaliza. Não verbalizou. Falta de rede de apoio. Então, ele pode ir nessa parte com você, tá bem? 11. Solicita o exame físico e, após a leitura do impresso, questiona sobre a origem dos hematomas. Então, você via ali na ictoscopia o estrangulamento, e quando você lê o seu exame físico, dizia que tinha mais 2 hematomas. Ali você tinha que perguntar, foi o seu filho que também fez esse hematoma em você? Essa era a pergunta. Tem que fazer. Porque você perguntou em algum momento, você caiu? Não consta no script. Mas não foi diretamente sobre o hematoma. Então, se fosse, por exemplo, você leu que tem um hematoma, você podia perguntar também, foi seu filho que fez isso em você? Você bateu em algum móvel? Você caiu? Por isso que você tem esse hematoma? Sempre que você vê algo estranho... Quando ele falou da dor na garganta, mas na hora do hematoma eu não falei, né? Eu perguntei se tinha sido o filho dele que tinha estrangulado ele, e que a gente estava num local seguro, numa rede de apoio seguro, que ele poderia confiar em mim. Aí foi que você falou que sim, tinha sido o filho. Isso. Nessa parte de estrangulamento, você foi perfeito. Só que você leu o hematoma e já deu por entendido na sua cabeça. É o filho dele. Esse é um problema muito grande na prova, quando a gente dá por entendido. Porque o dar por entendido não gera ponto. Gera ponto tudo aquilo que a gente fala. O que a gente pensa, infelizmente. Tá bom? Então, vamos colocar parcial. Solicita a variação multidimensional do idoso, né? Então, por que tá aqui essa parte? A variação multidimensional do idoso, ela é enorme e ela é super extensa. Então, uma pergunta às vezes é importante, mas não dá tempo de eu pedir tudo. Você pode pedir diretamente a variação multidimensional do idoso, ou você pode ir falando os itens que estão nela, né? Como o nome próprio diz, né? Então, ali você vai ver o idoso como um todo. Então, você vai ver, vai perguntar, mas o senhor está vendo bem? Então, você pode usar o que vocês fazem na anamnese, as perguntas de bloco, para ir perguntando sobre essa variação. Pediu impresso, não tem? Vai perguntando em bloco, mas como que tá a sua visão, sua audição, teve quedas, tem alguém para te ajudar a tomar os remédios? E você consegue falar, você consegue, você não perde o equilíbrio, você consegue ouvir bem, ali você pode captar alguma coisa. Então, digamos que ele falou que estava com problema de escuta, né? Que inclusive tinha aqui na audição, teste de whisper de diminuição de resposta bilateral. Então ele fala, às vezes eu não escuto, doutora. Isso pode ser, inclusive, um dos temas da briga com o filho dele, né? Então, o filho dele se estressa porque tem que falar várias vezes a mesma coisa, ou o filho dele se estressa porque chega em casa, esse idoso está escutando uma televisão super alta, isso gera um estresse nele, mas ele está ouvindo super alta porque ele não escuta. Então, é importante essa variação multidimensional. Vai estar em todo o checklist? Muito provavelmente não, porque é um documento muito extenso. Mas tenta perguntar, pediu impresso? Se não tiver, vai perguntando o idoso por todos os aparatos, para tentar achar aonde você tem que se direcionar, tá bem? Ou mini mental, né, que é mais rápido. O mini mental ali não seria só na parte... cognitiva. Isso. Aqui na multidimensional, vê tudo.
Então, até liberaria impresso para ti, ó, na audição. A gente fazia o teste Whisper e ia ter diminuição da resposta bilateral, mas quando você fizesse uma otoscopia, ia dar sem alterações. Quedas dos últimos meses, iria falar que caiu 5 vezes e refere ter tapetes soltos em casa. Perceba que você me perguntou de quedas, eu falava, não consta no script. E eu não tinha. Você tinha que pedir o exame para ter acesso a essa informação. Informa que, caso haja necessidade de pedir ajuda a algum familiar, não tem com quem contar, falta de rede de apoio. Refere dificuldade para dirigir, ver TV, ler ou fazer qualquer outra atividade de vida diária, mas desconhece problemas de visão. Não está indo no oftalmo. Frequentemente sente-se triste e desanimado. Você também me perguntou sobre o meu ânimo e eu dizia, não consta no script. Então, tem muitas coisas que vocês vão ver assim no dia da prova mesmo. Você pergunta, não consta, não consta. Às vezes aquilo ali está escondido dentro de algum impresso. E no caso era esse aqui. Item 13. Identifica que o paciente tem fatores de risco para quedas e faz as devidas orientações. Como que você ia saber isso? Fazendo indo ali, né, na avaliação multidimensional. Retirada de tapetes soltos, instalações de barras de apoio, uso de sapatos adequados, no acúmulo de objetos em casa, identifica o problema auditivo e encaminha para um otorrino, identifica o problema visual e encaminha para o oftalmo, identifica sintomas depressivos e encaminha para o serviço de psicologia. Realiza uma, 2 tarefas, era parcialmente. Eu vou te dar parcialmente porque você ali já entende, mesmo eu falando para você nada sobre depressão, sobre nada, você já imaginou que essa situação ia trazer algum desse problema e já estava me encaminhando. Então, eu vou te dar porque você falou essa parte. 14. Realiza perguntas para identificar um ou mais dos tipos de violência. Sobre violência, aqui a gente cobrou esses 6. Violência física, violência financeira, violência psicológica, violência sexual, negligência, abandono. Aqui faltaram algumas perguntas, né? Como eu estava vendo ali com a Magda, por exemplo, você não perguntou de situação. Não, pera, você perguntou de negligência, sim, se alguém ajudava a tomar os medicamentos, né? E perguntou indiretamente de abandono, né? Do abandono, se ele vivia só, com quem ele morava. Só que lembre que a situação de abandono não tem relação a morar sozinho, não. A situação de abandono é eu larguei ele. Isso. E o abandono do familiar é o quê? Ele largou você lá e ele não quer nem saber. Ele ia falar para você, olha, tem anos que eu não vejo os meus filhos, por exemplo. Ele foi abandonado pela família, mas como a Magda falou, só perguntei até o 4 mesmo, o abandono não foi, não. Eu não perguntei se tinha outra... Depois, se tinha outro filho, alguém assim. Perfeito. E a violência financeira acabou não sendo perguntado também. Eu falei ali da parte do aluguel, falei que era por causa disso a briga, mas não perguntou diretamente. Alguém usa o seu dinheiro sem a sua permissão? Alguém já fez um empréstimo no seu nome? Essa parte também faltou. Você falou sobre a violência psicológica diretamente e a sexual e falou sobre a negligência sobre a ajuda de medicamentos. Então, você perguntou 3. Bom, aqui parcialmente era de 2 a 5. Então, da parcial. Identifica, verbaliza e notifica. Violência financeira, você fez, acabou falando ali, como eu falei da parte do aluguel. Identifica, verbaliza e notifica a violência física, sim, e você também falou da psicológica. Da negligência, você acabou não falando que você ia notificar a negligência, que é um tipo de violência. Realiza a ativação da EMULTI. Para quem não sabe, EMULTI é equipe multidisciplinar. Aqui você fez um erro de português, como a Magda falou. Você falou equipe matriarcal. Matriarcal vem de mãe, né? A matriarca. Eu falei assim, vou fazer o matriciamento com a equipe multidisciplinar. Não falou. Você falou que ia ativar a equipe matriarcal. Foi. Ai, meu Deus, não acredito. Foi. E nessa hora, quando você visse a sua estação vindo buscar pontos, eu escutei, eu lembrei. Nasce não é mais, é multidisciplinar. Gente, o corretor do INEP é bem pior do que vocês, viu? Deus o livre. Vamos lá, 20. Explica as atribuições da assistente social. A assistente social na área da saúde tem um papel de suporte para pacientes e os familiares, garantindo direitos e apoio quando solicitado, e também realiza diversas atividades, envolvendo integração, serviços e facilitações das pessoas, né? Por que está aqui essa parte? Porque você tinha que colocar uma assistente social também para essa pessoa. Por quê? Porque ali você tinha um paciente, né, que ele tinha um filho que estava ali fazendo tudo aquilo com ele não tinha rede de apoio, mas e esse filho aparentemente não tinha... Não entra? Não ele, entra, ele ativou. Ele ativou ativei e falei que ela iria investigar junto com a gente, comunitária de saúde, ele ativou. De violência. Mas aqui dizia que ele tinha que explicar as atribuições, não só chamar ela. Isso sim. Ah, tá. O item era esse, tinha que explicar as atribuições.
Tudo bem? Só explicando o porquê, então era por isso, porque ele tinha, então, toda essa situação de vulnerabilidade, já a idade dele, uma pessoa que estava sozinha, e ele tinha esse filho que estava ali no quintal, que tinha comportamentos violentos e que aparentemente não tinha a menor vontade de sair daquele quintal, que ele estava muito cômodo sem pagar nada. Então, ali a assistente social, ela ia vir, né, com a atividade dela, ou para ou não, né? Ela vem para encontrar um ambiente seguro para aquela pessoa, para ajudar ela a se reincorporar na sociedade, porque essa pessoa, ele, inclusive, já tinha sintomas de afetação emocional, né? Então, aqui a gente via que ele tinha, sente-se frequentemente triste ou desanimado, não tinha rede de apoio, também não tinha ninguém que o ajudasse. Então, assistente social ajudar em toda essa parte. O outro item era explicar as atribuições da psicóloga. Você ganhou o ponto quando você acionou a psicóloga, mas aqui cobrava que você explicasse. Ali a gente colocou entre as suas principais atribuições estão a promoção e proteção da saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, visando desenvolver uma atenção integral à população atendida. Então, também era importante explicar que a gente cobrou as atribuições. Informa o sigilo do caso que você informou. Por quê? Você pode perguntar, nossa, mas Evelyn, muito difícil. Além de acionar, tem que explicar o que faz essa pessoa. Já foi cobrado assim, como a gente falou, a gente estudou a fundo as provas do Revalida INEP desde 2020 em diante. E no ano de 2020, eles cobraram uma estação de violência contra o adolescente. Nessa situação de violência contra o adolescente, você tinha que não somente acionar assistente social, serviço de psicologia, senão também explicar o que cada um deles faziam. Então, você tinha que convencer que era importante. O ator deveria falar como assistente social poderia me ajudar. Poderia falar, é aquilo, né? Poderia ter e poderia não ter. Poderia estar no meu script, poderia não estar, e às vezes está no script, o ator deveria te falar, e mesmo assim ele não fala. Então, essa prova não é fácil, e ainda mais tem muita injustiça, infelizmente, gente. Bom, Paulo, a sua nota foi 4,75, para quem está vendo a plataforma pela primeira vez, ali embaixo do reloginho dele, em resultado, né? Enquanto ia colocando os pontos, vai somando automaticamente. Então, essa foi a nota que ele tirou nessa estação, 4,75, ou seja, um 48%. É uma estação super difícil, não é uma estação fácil, é uma estação difícil e larga, com muitos detalhes. Paulo, você pode clicar em análise de resultado, só para o pessoal que está em casa ver como funciona? O gráfico. Isso. Ali, quando a gente termina a estação e coloca todos os pontos, abre essa análise de resultado. Para que serve isso, gente? Então, eu falei para vocês que o Paulo tirou 4,75. Aí o Paulo pode pensar, pô, me dei mal, né? Vou estudar violência contra o idoso inteiro, não sei nada, porque eu senti que eu fui mal. Será que ele foi mal em tudo? Então, esses gráficos servem justamente para isso. Mesma coisa, se você faz uma estação e tira 9, você tem aquela sensação de, sei tudo sobre esse tema. Sei lá, foi infarto. Sei tudo sobre infarto, eu sei de que cara eu sei que exame pediu, eu sei a minha conduta. Mas tirou 9 e não tirou 10. Por quê? O gráfico te mostra exatamente qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto fraco em cada estação que você fizer. Percebam que acolhimento, o Paulo não tem nada para falar. 100%. Então, ele já domina a parte do acolhimento e medicina da família e comunidade. Ele sabe o que ele tem que fazer ou não fazer, né? Então, ele não precisa revisar acolhimento e medicina da família e comunidade, porque a situação mostrou para ele que ele está mandando bem nisso. Ali na anamnese, faltou algumas coisas que ele acabou esquecendo de perguntar. No exame físico, o Paulo deu uma decaída também. Por que deu uma decaída? Porque foi naquela parte do hematoma ali, né? Então, ele pediu tudo certinho, mas não interpretou bem o exame físico. Então, ele já ficou atento. E não pediu também o exame da avaliação multidimensional do idoso. Não pediu a avaliação multidimensional do idoso. E também ele na anamnese caiu para a parte da medicação, né? Lembra, não foi o ponto integral na parte da medicação. Sim. Deu por entendido e não perguntou exatamente que medicação estava tomando. No diagnóstico, o Gil Paulo já foi melhor. Essa linha de segurança, ela é baseada na nota de corte, né? Ela está baseada na nota de corte da edição anterior ainda. Tomara a Deus que já seja da nova, né? Então, estaria uns 65, mais ou menos. Tomara que caia bastante assim. O diagnóstico... 65 eu teria passado direto. Olha aí, né? Não tem nem recurso. Tá mais baixa ali, os meninos acabaram não subindo. Geralmente a gente já atualiza ela quando sai já o edital. Já estão fazendo uma premonição aí, eles que vai baixar a nota. Tomara, porque na última vez que vocês subiram a nota de corte, a gente teve que fazer 30 mil checklists.
Foi, eu lembro, ficou todo mundo triste. Mas ajudou bastante a puxar o estudo. E na conduta, ali caiu, porque justamente esse PEP, como eu falei, era uma sessão super difícil, com muito detalhe. Então, ali você nem esperava que você ia ter que explicar o que ia fazer cada função. Mas lembra que eu falei? Da família e comunidade. Então, tudo aqui tem que ser explicado, gente. Nada a gente vai dar por entendido. Então, igual foi aquela estação ali que cobraram de vocês para fazer o Papa Nicolau, né, na paciente LGBT. Então, vocês falavam, vai ficar em posição ginecológica. Todo mundo perdeu o ponto, porque tinha que falar que a paciente tinha que ficar deitada, gente. A paciente não tem que saber o que é posição ginecológica. Você é o médico, você sabe. Ela não tem por que saber o que é posição ginecológica, ainda mais que ela nunca tinha feito aquele exame. Então, vem daí, né? Então, eu falei, eu vou acionar assistente social, serviço de psicologia. Pronto, ganhei os pontos. Ele lá sabe o que é uma assistente social, ele sabe que é uma psicóloga, explica, deem por entendido que aqui esse paciente não sabe nada, não sabe termo técnico, não sabe nada de nada. Então, você fala e já explica como é. Vai deitar em posição ginecológica, você vai ficar em posição ginecológica, você vai ter que deitar e vai abrir as pernas, uma perna para cada lado, e vai explicando o procedimento. Vou acionar assistente social, o senhor sabe para que serve? Um assistente social vai ajudar o senhor nessa condição. Não precisa falar em mínimos detalhes, ali vocês viram, o PEP está muito detalhado, mas explicando um pouco ali sobre como funciona ali, você já garante a pontuação. Falem rápido também, não precisa, vou falar de forma bem pausadamente. Desde que seja entendível o que vocês estão falando, tudo bem. Porque se não der o ponto, você tem como lutar no recurso individual e falar, por mais que eu falei rápido, tá entendível. Então, do minuto tal ao minuto tal, tá falado. Ele tem que dar o ponto, tá bem? Bom, gente, e depois, pode fechar, Paulo, o gráfico? Tá. Ali embaixo depois tem a referência bibliográfica, gente, todos os checklists, então, tem esse formato. O único impresso que eu acabei não liberando para o Paulo foi Não, eu liberei tudo, tá Liberou. bem? Bom, foi essa a sua estação, Paulo, esse foi o feedback da doutora Magda, responsável, né, uma das nossas mentorias parceiras, a doutora Noir também falou um pouco, e espero que você tenha gostado. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, ainda tô chorando ainda pelo resultado. Não é uma Tô estação me fácil. reerguendo. Não é. Gente, o resultado ele foi totalmente injusto, né, Paulo? A gente sente também as dores de vocês, né? A gente sentiu, muitos dos nossos alunos, a gente tem um aluno que reprovou por 0,025, não chega nem a meio ponto, né? Isso é inadmissível que o INEP fez com vocês, né? Com Sim. alguns dos alunos. Pois né? eu fiquei com 68 pontos, né? Mas, tipo, eu tinha ponto ali, mas eles não aceitaram o recurso. Enfim. Existem outras pessoas aí por 0,1, 0,2, 0,3. Eu achei melhor ser reprovado por 68 mesmo do que por 0,1. A gente sente as dores de vocês também, né? E, infelizmente, o INEP é isso, né? Uma máquina de fazer dinheiro, fiz mais ou menos o cálculo, eles embolsaram aí pelo menos 10 milhões de reais nessa última edição aí de 2023, contando com a mentoria, contando com a prova teórica e a prova prática do INEP, né? Só a prova prática foram 6 milhões. Foram 1.546 inscritos, multiplicado por R$4.200, dá 6 milhões. Então, é uma máquina de fazer dinheiro, né? Isso é. E, às vezes, nós somos tão pequenos, tão desunidos, que a gente não consegue acessar, né, pessoas ajudar a gente. Com certeza, o INEP ele mudou bastante, né? Mas, porém, essa mudança, essas melhorias também trouxe muito benefícios para ele. Antigamente, ele tinha a prova. Verdade. Então, quanto de prejuízo de financeiro a gente teve que formou nessa época, né? Eu, basicamente, passei por esse processo. Eu formei em 2017, mas, graças a Deus, existiu mais médico, né? Mas também não era tão disseminado quanto hoje, né? Só de um ano para cá teve quatro MAVs, né? E vai ter mais outro agora. Tá terminando um, vai ter outro. Tá tendo muita oportunidade também de emprego agora. Antes não tinha, né? Então, só que isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Quanto mais a procura, mais a oferta, mais dinheiro, mais lucro tem,
na conta bancária desse pessoal, e eu tenho certeza absoluta que isso tem, mas a gente não pode ir muito contra ele, não tem pessoas, tem pouca em relação a isso, né? Mas falando da nossa mentoria, espero que vocês tenham gostado aí da explicação da doutora Magda, da doutora Amanda e da doutora Ingrid, provavelmente falaram também, né? São nossas mentoras também, estão junto com o nosso time aí. E qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, com a doutora Magda, com a Amanda, né? Vocês podem também acessar nossas redes sociais, HeavyMed Mentoria, e Aprovei.foguetes no Instagram, tem tudo documentado lá. Vocês podem entrar em contato também com os nossos alunos. Divulga muito quem são nossos parceiros, né? Geralmente são os nossos alunos que aprovaram e eles mesmos fazem a própria propaganda boca a boca, né? A gente não tem tráfego pago, o nosso tráfego pago são as pessoas que levam pra gente, né? Yasmin também tá aí, maravilhosa. Quer perguntar, Yasmin? Tá bom. Bom, gente, eu acho que tinha alguma pergunta aqui, deixa eu só ver. Ficar gravado, sim, porque a gente está gravando a live. Bom, a gente agradece muito vocês pela participação. Bom, então eles deixaram aqui, não sei se vocês querem mandar de novo o arroba de vocês aqui no chat. Podem estar, quem gostou, né? Pode estar entrando em contato com eles, perguntando Libera a sobre plataforma para valores. mim, Evelyn. Ai, que liberou acesso grátis aí, ó. Foi E a a gente conversa, queria Paulo. também falar para vocês, se vocês abrir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente, fica à vontade. Lembrando, gente, que valores a gente não vai estar falando nessa live, vocês podem estar conversando com eles sobre valores ali no privado, tá bom? Quem já tem a plataforma e se interessou pela mentoria deles também, fala, mas eu já tenho, né? Porque comprando a mentoria, vocês vão ter acesso à plataforma também, já tenho. Aí vai ser liberado um desconto que também vai ser conversado com eles ali no privado, tá bom? Esse é um evento que a gente está fazendo, né, com os nossos parceiros, para estar mostrando o trabalho de cada um deles e por que a gente confia. Magda, pode falar. Tem uma pergunta se tem grupos específicos reservados para mais médicos. As nossas mentorias são de segunda a sexta, após as 7 horas da noite, precisamente pensando nas pessoas que trabalham. Outra coisa que, graças a Deus, eu sou muito agradecida com Deus, porque muitos de vocês pedem, eu quero que seja com você. Magda, eu quero uma turma com você. Gente, eu estou no R2. Vocês não têm noção de como é que eu sou ocupada neste momento. Os nossos mentores, primeiro, são os nossos filhos. Ou seja, eles são formados e criados por nós. E segundo, além de ser os nossos filhos, eles passam por uma preparação de mentores. Por quê? Porque não é a mesma coisa você ser aluno a você ser mentor. Além disso, eles são escolhidos a dedo. A dedo. Esse aqui vai ser mentor, esse aqui vai ser mentor de prova prática, esse aqui vai ser mentor de prova teórica, porque nem todos temos as mesmas capacidades, nem as mesmas qualidades, tá? Tem alguns que são mentores de prova prática e não são mentores de prova teórica. E tem outros que são de prova teórica e não são mentores de prova prática. Então, é a mesma coisa. Pode ter certeza que são um monte de bruxos e bruxas também, tá? Bruxos com amor, gente. Com amor. Bom, gente, não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Magda, será que vai ter vaga para quando sair o resultado? Então, peraí, tem vagas, ainda temos vagas, vamos começar algumas mentorias na próxima semana. Comigo, não tem. Gente, Temos mentorias de primeira fase, Tiago, temos também primeira fase, e olha, uma coisa linda. mentoria de primeira fase, gente, mais de 50 aulas, tá? Só isso para vocês. Mentoria de segunda fase, as vagas elas estão se esgotando, os grupos estão lotados, são várias listas aqui, eu estou tentando, mas infelizmente as vagas estão acabando na nossa mentoria, tá? Então eu não estou fazendo mídia, tá? Quem é nosso aluno e está na live sabe disso, porque a gente já formou os grupos.
né? Então, é isso. Todas as aulas ficam gravadas, a gente trabalha com uma plataforma, então se você não conseguiu assistir, você entra nessa plataforma e assiste essa aula, tá? Todas. Perfeito. Primeira fase, segunda fase, todas ficam gravadas. Elas ficam disponíveis 24 horas depois da aula. Das estações, Larissa, ou seja, as estações, a aula do treino dos checklists fica gravado. E se for de primeira fase, também fica gravada. Perfeito. Bom, gente, não sei se tem mais alguma dúvida. Qual o nome da plataforma? A nossa plataforma é o Pense e Revalida. Não sei se é a plataforma de vídeo que a pessoa está perguntando. É Hero Spark. Perfeito. Bom, gente, não sei se tem mais alguma dúvida. Se tiver, esse é o momento. Bom, 8h50, vamos então encerrando. Muito obrigado. Consegue escrever o nome? Escreve aqui, Magda, o nome da plataforma de vídeo que a pessoa está perguntando. Muito obrigada pela participação de todos vocês, a gente ficou super feliz e a gente vê vocês no resto dessa semana nos nossos outras lives, nossos eventos. Amanhã eu venho Sigam de a novo, gente. ninguém vai dar a cara, que eu já sei. A gente conta com você, Paulo. Tá bom? Tchau, meninos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Sigam boa lá as noite. nossas redes sociais. Um abraço. Ah, Magda, a gente tem uma